Vamos lá então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 13. Marcos 1, 9 a 13. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Beleza, vamos lá então. Diz assim, ó: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Até aí. Depois a gente vai ler o 12 e 13, pode ser? Então, semana passada Clóvis começou, né, a pregar, e ele explicou que João Batista estava no deserto, certo? Então ele estava pregando lá um batismo para arrependimento de pecados. Ele estava dizendo também que viria alguém depois dele, alguém que não era digno de desatar as sandálias dos pés. Vocês estão lembrados disso? Então, olha só, João Batista está pregando, conforme a profecia dizia, que viria alguém antes de Jesus, etc, etc. Então, é nesse momento, ó, naquela ocasião. Que ocasião? Na ocasião que está rolando isso, em que João Batista está pregando lá no deserto. Então, Jesus escuta, ouve, sabe dessa pregação. O que ele faz? Ele sai de Nazaré. Tranquilo até aí? Jesus de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Você tinha essa informação, né? Tem música que fala isso aí, né? Jesus de Nazaré. Então ele cresceu em Nazaré, cara. Então tá rolando essa parada lá no deserto da Judéia. João Batista está pregando. Então ele entende que é o momento de começar o ministério dele. Ele entende que chegou a hora dele, ele vai para lá. Então ele vai para o Jordão para ser batizado. Para ser batizado. Mas qual era do batismo de João Batista? Era um batismo para quê? Para arrependimento de pecados. Jesus tinha pecado? Não, ó, você tem que falar não. Jesus tinha pecado? Não, cara, não tem como. Então, qual é dessa parada aqui? Então tem um problema aqui, né? Ele vai se batizar numa parada que não era para... Qual era da parada? Então, se você for ler nos outros evangelhos, vai inclusive rolar esse... João Batista vai dizer: poxa, mas calma aí, como é que é? Eu que tenho que chegar em você, você vem para cá, pô, não pode ser assim e tal. Aí Jesus vai dizer o quê? Pô, vamos deixar assim por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Beleza? Então, o que a gente entende aqui? O que os estudiosos vão dizer? Que existem algumas coisas aqui que estão acontecendo. Então, olha só, Jesus escutou essa pregação de João Batista, ele entendeu que era o momento de começar o ministério dele, então ele vai até João Batista para cumprir a profecia, beleza? Eu vou tossir toda hora, você vai ter que me perdoar, tranquilo? Então ele entende que é hora de começar o seu ministério, então ele vem a João Batista, acontece tudo isso, esse diálogo. Acontece uma segunda situação, se ele não tinha pecado, conforme eu falei, por que ele vai se batizar? Então, na verdade, ele está começando a assumir o lugar da gente ali. Então, Jesus Cristo, ele está começando a se identificar comigo e com você. Você está percebendo? Você não tinha nem nascido. E Jesus já estava lá, iniciando o ministério. Aquilo que ele está fazendo vai ecoar pela eternidade. E, cara, vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Então, ele começa a assumir o lugar do pecador. Ele morre na cruz por causa da gente, por causa dos nossos pecados, certo? Mas ele não tinha pecado, então ele é batizado. Ele está começando a se identificar comigo e contigo. Ele está começando o ministério dele. Uma terceira situação aqui, ó. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Então olha só, ele já tinha o testemunho de João Batista. João Batista falou um monte de parada maneira dele, não falou? Poxa, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés dele. Na verdade, eu que tinha que ir até ele está vindo até mim. Poxa, não deveria ser assim. Eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, João Batista já era reconhecido pelo povo, então já era um profeta conhecido ali. E agora a gente tem o quê?
o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, nos outros evangelhos, você vai ver que João Batista vê o Espírito Santo sobre Jesus. Então, no outro, em Lucas ou em Mateus, vai ter esse relato. Então, na verdade, o que a gente tem? O Espírito Santo descendo e o Pai dizendo que esse é meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Cara, então a gente tem aqui uma aprovação do Espírito Santo, uma aprovação de Deus Pai, um testemunho público. Tinha muita gente ali. Por que está acontecendo? Tem uma galera vindo se batizar. Ali não foi só Jesus se batizou, acabou, todo mundo foi para casa, não. Tem um monte de gente se batizando ali, igual batismo de célula. Você já foi a batismo de célula? Já foi a batismo múltiplo, assim, um monte de gente se batizando? Eu já fui a alguns aqui, de 5, de 7 pessoas. Poxa, tem todo aquele esquema lá, a gente canta, a gente ora, né? Alguém vai ali, tem um supervisor, tem um líder de célula, a gente faz uma oração, é maneiro pra caramba, depois a galera come, e tudo certo. Mas, em geral, os batismos são o quê? São parecidos, tem uma mesma sequência, tem umas perguntas, você faz uma declaração de fé, uma profissão de fé pública ali. Cara, no batismo de Jesus acontece uma parada diferente, cara. Então, no meio daquela multidão, de repente, cara, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Isso não aconteceu no batismo de mais ninguém ali. Isso não aconteceu na vida de mais ninguém ali. Provavelmente quem estava ali naquela confusão, vendo ali e tal, quem estava perto entendeu, quem não estava perto não entendeu, rolou um diálogo ali. De repente, cara, o texto não diz se todo mundo viu a pomba, né? Mas o texto diz que veio uma voz do céu, cara. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho que me dá alegria. Cara, uma parada totalmente diferente, cara. Você já viu Deus falando que tem prazer em alguém, assim? Em algum batismo que você foi? Cara, óbvio que não. Pergunta retórica, né? Óbvio que não. Você tem um relato de isso ter acontecido em mais alguma vez, em mais algum lugar? Sim, Deus ter falado de maneira assim tão contundente, tão... Então, isso tudo aqui, cara, a gente vai vendo que está começando o ministério de Jesus, então tem a aprovação de Deus. A gente vê, a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Cara, João Batista era um profeta. Então está se cumprindo uma profecia também que era de Isaías lá atrás. A parada está maneira demais. Tem muitos sinais aqui. Será que todo mundo estava atento a esses sinais? Será que todo mundo que estava ali... imagina só, olha só, hein? Olha só. Tinha uma galera ali, para pensar nisso, que estava no batismo de Jesus, cara. E de repente estava no batismo de Jesus, mas não sacou nada do que estava rolando ali. Olha que coisa assim terrível, a possibilidade que a gente corre. Você está na presença de Jesus, tem uma manifestação do Espírito Santo, Deus fala uma parada, você estava ali. Imagina, você está numa situação dessa. Imagina você estar num culto igual a esse aqui. Deus está falando, o Espírito Santo está falando contigo, está falando com a igreja, mas você está com a cabeça sei lá onde, você não está vendo nada do que está acontecendo. Imagina, cara, a igreja reunida em jejum 40 dias, vai ter retiro, todo mundo em oração, todo mundo buscando a palavra de Deus, todo mundo buscando a presença de Deus, todo mundo buscando a vontade de Deus. Você está no meio dessa parada, Deus está falando, o Espírito Santo está falando, e você não percebe nada. Já pensou? Cara, eu não quero que essa parada aconteça comigo, eu tô nesse jejum aí, cara. Eu tô nesse jejum aí, de 40 dias da igreja aí. Eu tô nesse jejum, tô orando por vocês aí. Eu vim para cá pregar, outro dia é Clóvis, semana que vem é Pedro. Mas eu tô nessa parada aí, tô ouvindo a pregação, eu tô nessa parada aqui. Deus está falando nesse lugar, está falando com a gente, está falando comigo, transforma a minha vida. Eu tenho que estar nessa pegada aqui, cara. Tem muita, assim, provavelmente, cara, teve gente que estava ali e não recebeu nada do que aconteceu ali, não percebeu, não viu, passou despercebido. O que mais que a gente pode ver aqui, Conforme eu falei, Jesus está começando o ministério dele. Então, está rolando aqui, cara, um batismo do Espírito Santo, uma capacitação para ele começar esse ministério dele. Ele vai começar uma parada importante da vida dele. Então, ele recebe uma capacitação especial. Cara, Jesus recebeu o Espírito Santo para poder começar uma parada na vida dele. O que você acha que a gente tem que fazer também? Você vai começar a faculdade. Hoje saiu o resultado do Enem, não foi hoje?
Então, se você passou ou não passou, não sei. Mas mais cedo ou mais tarde você vai começar esse ministério aí, não vai? Estudar, sim ou não? Ou vai começar a trabalhar? Aí, vocês estão assim, imóveis. Vocês vão começar a namorar um dia? Se não falar amém, não vai começar a namorar nunca. Vocês vão começar a namorar um dia? Amém, ó, tem um monte de gente aqui que vai ficar solteiro, já vi aí, ó. Aqui atrás, caramba, galera, ninguém vai casar, brother. Tá rindo? Fala amém nessa parada aí. Cara, você tem que começar essa parada, o Espírito Santo tem que te mover nesse troço aí. Você tem que orar, você tem que estar diante de Deus. Como é que você vai começar uma parada na sua vida se você não tem... Deus tem que te guiar o tempo todo, cara. Como é que Jesus foi gerado? Quem que gerou Jesus? Quem que gerou Jesus? Fala aí, eu quero que você... Quem que gerou Jesus? Quem responder vai ganhar uma Bíblia aí que Pedro vai dar. O livro do pastor Henrique, quem que gerou Jesus? Gente, quem que gerou Jesus? Jesus foi gerado pelo... Aleluia aí, ó. Você já tem o livro do pastor Henrique? Então você não vai ganhar outro que você já tem. Cara, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, cara. E aqui, ele é batizado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco você vai ler que ele vai ser levado para o deserto pelo Espírito Santo. Depois a Bíblia vai dizer, cara, que tudo que ele faz no poder do Espírito Santo. É Jesus, mas tudo que ele faz no poder do Espírito. As coisas que você faz na sua vida, você faz no poder de quem? É na força dos seus braços? É na sua inteligência? Ou você faz porque você coloca diante de Deus e Deus te guia, te orienta, te ilumina, te capacita? Como que você tem conduzido a sua vida até aqui? Como que você tem conduzido a sua vida até aqui? Está colocando tudo diante de Deus? Está pedindo uma capacitação de Deus? Está pedindo a bênção de Deus, cara, para poder te iluminar nos seus passos, sim ou não? Tem que pedir, cara, senão vai dar errado, vai começar errado, vai se desenrolar errado e vai terminar errado. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. A gente de vez em quando prega sobre essa parada aqui. Você tem que pedir pelo Espírito Santo de Deus, cara, na sua vida, todo dia, todos os dias, para tudo que você fizer. Eu não posso dar esse passo aqui para o lado se Deus não tiver sobre a minha vida. Eu dependo dele para dar um passo, cara. Eu dependo dele para tudo. É para tudo que você fizer, tudo que você fizer. Você depende de Deus, depende do Espírito Santo de Deus. Ó, vamos em frente aqui, ó. Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba. Cara, olha que outra... Assim, o texto tem 1 milhão de coisas, seria impossível compartilhar tudo que a gente lê, tudo que Jesus fala com a gente. É simplesmente impossível, não tem nenhuma condição. Mas tem muita parada maneira, cara. Olha como é que o Espírito Santo vem como pomba sobre Jesus. Pô, uma das paradas de maneiras que eu li foi que quando você conhece a história do dilúvio? Conhece, né? Pô, pelo menos faz assim, ó. Conhece a história do dilúvio? Então, 40 dias choveu lá, inundou tudo, matou todo mundo, estava todo mundo muito doido. Já parou para pensar, cara? Assim, eu já pensei, de vez em quando eu já pensei assim, por que Deus me chamou à existência, assim, no século 21? Eu já parei para pensar nessa parada. Século 20, eu. Vocês também, século 20, depende do ano que você nasceu, né? Cara, por que Jesus me chamou a existência? Eu podia ter nascido em qualquer tempo da história. Aí eu fico pensando nessas paradas. Pô, cara, por que Jesus tal? Por que esse lugar e tudo? Por que eu não nasci nessa época aqui? Por que Jesus não me chamou a existência nessa época aqui? Essas pessoas eram melhores que a gente? Olha só, cara. Tinha uma galera e Deus foi e matou todo mundo, cara. É isso mesmo, Deus matou todo mundo. Jogou água, dilúvio, morreu geral. Saiu Noé e mais alguns da família dele. Olha que doideira, cara. Podia ser a gente, cara. Não podia, de repente, não sei lá, mas podia ser aqui. Eu estou falando que você está aqui no culto hoje, está ouvindo a palavra de Deus, mas você podia estar na doideira aí, cara. Podia ser você. Aí o texto vai dizer lá em Gênesis que depois que as águas baixam, ele solta uma pomba, cara. Solta uma pombinha, ela vai lá, voa. Aí ele vai dizer uma parada muito maneira, cara. Vai dizer assim, enquanto a terra existir, nunca vai deixar de ter calor,
frio, verão, inverno, dia e noite. Deus estabelece, cara, uma promessa ali, coloca o símbolo dele no céu e faz uma aliança com a gente. E nunca mais, enquanto a terra existir, isso nunca vai deixar de ter, cara. Então, assim, acabou o juízo. Acabou o juízo. Soltou essa pombinha, séculos se passam, Jesus entra no deserto, no Jordão, aí desce a pomba, Espírito Santo sobre a vida de Jesus. É graça, cara. O juízo acabou. Jesus Cristo chegou. Aquele juízo que podia estar sobre a sua vida, cara, não tem mais. Olha que parada maravilhosa, cara. A gente não tinha nenhuma expectativa, nenhuma possibilidade, nenhuma condição de se mover, de existir, de viver. Aí agora a gente tem Jesus Cristo, aí o Espírito Santo vem. E o texto vai dizer que Deus faz essa declaração a respeito de Jesus: esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. Aí se você for no Evangelho de João, vai dizer assim, que Jesus veio para aqueles que eram dele, não receberam, mas todos aqueles que receberam Jesus, esses receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Cara, você já recebeu Jesus no seu coração? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja não, cara, eu estou perguntando se você já recebeu Jesus no seu coração. Já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, cara? Pô, se você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, acabou o juízo, cara. Jesus Cristo habita em você, o Espírito Santo veio sobre você, acabou o juízo. Sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 20, lá no finalzinho? Não tem mais juízo, acabou o juízo. Quando se consumar a história, cara, acabou o juízo. Isso é maravilhoso demais, cara. Eu não sei o que você anda pensando na sua vida, de adolescente, de jovem aí, dessa geração que você é. Mas, cara, não tem nenhuma mensagem mais maravilhosa que essa aqui. Sua vida vai passar rápido demais. Tudo que você vai fazer aí, cara, vai passar rápido demais. Mas essa palavra aqui permanece para sempre, cara. Ó, permanece para sempre, cara. É disso aqui que a gente tem que encher nosso coração. Esse é meu filho amado, em quem me agrado. De que Deus se agradou na vida de Jesus, cara? Já parou para pensar? De que Deus se agradou? Repare bem, que momento que a gente está da vida de Jesus aqui? É o Jesus que está ensinando, pregando e curando? Não é não, cara. A gente está num momento aqui da vida de Jesus que vai começar esse ministério, cara. Aí, ele vai lá no Jordão, ele é batizado, aí Deus declara essa parada aí. O que agradava, o que tinha na vida de Jesus que agradava a Deus? Não é o Jesus que multiplicou pão, esse Jesus aqui não é aquele que fez milagres, que fez cego enxergar, não é Jesus que expulsou demônio, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de um Jesus que ainda não tinha começado o ministério, cara. O que a gente sabe da vida desse Jesus? Alguém de 30 anos, o que ele era? Filho de José e Maria. Pô, ele era carpinteiro, cara. Ele tinha lá a profissão dele, trabalhava. O que mais que a Bíblia fala dele? Cara, que ele crescia, quando ele era pequenininho, foi lá no templo, né, recebeu lá, fez o que tinha que fazer. Depois tem um relato que ele com 12 anos está no templo, você lembra dessa história? Poxa, ele está conversando lá, os pais foram embora, ele ficou para trás, depois os pais voltaram. Cara, ele estava conversando, fazendo perguntas, ele estava ouvindo as respostas, e a Bíblia diz que quem escutava Jesus falar, todo mundo ficava maravilhado, cara. Ele era novo, ele era adolescente, cara, da idade de vocês. Eu não estou dizendo que você... Não estou te comparando com Jesus, nunca vou fazer isso. Não. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente vive para a glória de Jesus, a gente quer ter uma vida parecida com Jesus. O que Jesus estava fazendo, cara, na adolescência dele? A Bíblia diz assim, que ele crescia diante de Deus, crescia em sabedoria, crescia em graça. A Bíblia vai dizer que ele crescia diante dos homens. A Bíblia diz que todo mundo ficava maravilhado com as respostas que ele dava. Cara, você tem dado respostas em relação a questões espirituais, respostas que as pessoas ficam assim, poxa, pelo menos se dignam a pensar, ou você nem conversa sobre assunto espiritual com ninguém, nunca conversou, a não ser aqui na igreja. E diante de Deus, cara, você tem crescido em sabedoria e graça diante de Deus. Você se considera hoje
Poxa, quando você tem um amigo, né? Você vai ficando mais íntimo, no começo da amizade você faz tudo pelo amigo, depois tem um período meio de... depois a amizade, você quer viver com seu amigo, você tem intimidade, você conhece seu amigo só pelo olhar. Só pelo olhar você conhece seu amigo, se ele está mal, se ele está triste, se está feliz. Poxa, se ele está num dia ruim, se ele está afim de alguém. Você sabe, cara, você conhece pelo olhar. Vocês conhecem, cara, vocês, Jesus. Poxa, cara, chegar na igreja, sabe? Você se sente bem quando você chega na galera, você tem comunhão no corpo. Pô, cara, você chega na célula, você se sente bem. Como é que é essa parada aqui? Porque assim, você tem crescido diante de Deus, você tem crescido enquanto crente, enquanto cristão, tem crescido na palavra, você tem vivido de tal forma que você tem sido uma bênção na sua célula, cara. Pô, você tem sido bênção para os seus amigos? Eu não estou perguntando, cara, se você passou no Enem, cara. Isso aí, cara, se não passar esse ano, vai passar ano que vem, cara. Entendeu? Isso aí não vai fazer diferença na sua vida, a não ser algum tipo de trabalho, o ano que vai formar. Estou perguntando, cara, se você está crescendo diante de Deus. Você está entendendo a diferença? Enem, cara, estuda mais, estuda menos, sei lá, vê o que deu errado. Mas, cara, é isso aqui que vai fazer diferença para a sua vida, brother. Entendeu? Eu sei que é verão, sol está se pondo aí 8 horas da noite. Não sei se você está vindo orar aqui com a galera do UP. Esse é meu filho amado, dele eu me agrado. Pô, cara, Deus pode falar essa parada de você? Pode falar essa parada de você? Seus pais podem falar essa parada de você? Pode. Pode. Cara, meu filho, poxa, alegria assim pro meu coração. Pode falar assim, você pode chegar em casa hoje e, poxa, chegou, Fabrício chegou, maravilha, só me dá alegria. Cara, se você não consegue dar alegria nem pro seu pai, pra sua mãe, para Deus, quem mora com você, cara, como é que tem sido isso? Por que Deus se agrada de Jesus? Olha o que mais que vai dizer. Ele era filho de José Maria, ele era carpinteiro. O texto vai dizer que ele era obediente aos pais. Jesus teve um diálogo e tal, e a Bíblia diz assim, ele era obediente aos pais. Cara, obediência é uma parada maneira demais, cara. É maneira demais, cara. Eu não sei, a adolescência é uma idade assim, que, pai cobra pra caramba, mãe. Aí depois o negócio acerta, eu não sei, cara. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você quer crescer em graça, em sabedoria diante de Deus? Você tem que necessariamente ser obediente aos seus pais, cara. Entendeu? Tem que ser obediente aos seus pais. É óbvio. Se o seu pai não é crente e está pedindo alguma coisa a você que é contrária a Jesus, né? Aí você vai ficar com Jesus. Vai orar, vai ficar com Jesus, né? Mas, cara, começa por aqui, cara. Você tem que ser obediente aos seus pais. Jesus era obediente aos pais. Deus, quando olha para Jesus com 30 anos... cara, o cara trabalhava, o cara era obediente aos pais, ele tinha uma reputação maneira. Jesus, cara, todo mundo conhece. Jesus era filho de José e Maria, Jesus comprava, saía, se relacionava. Quando ele começa o ministério dele, por várias vezes isso vai ser, mas quem é Jesus? Ele não é o filho de José e Maria, tá, não sei o quê. Ele não era um cara que estava lá enclausurado na caverna, orando, esperando, não era isso não. Então ele vivia, ele se relacionava, ele tinha contato com as pessoas, estudava, ele estudou, ele aprendeu uma profissão, então ele estava na situação, estava na parada, estava socializando. E nisso tudo, cara, ele agradava a Deus, cara. Então, assim, seja o que você vier a fazer, está estudando, está trabalhando, está fazendo estágio, está na casa dos outros. Testemunho maneiro, você é crente, cara. Quando você está aí, as pessoas olham, crente. Que as pessoas reconheçam Jesus só pelo seu jeito de se comportar. Reconheçam Jesus na sua vida só pelo jeito de você se comportar. Amém? Sim ou não? Pode ser? Vamos pular para a tentação, senão a gente não vai terminar o texto hoje. E Marquito vai ficar reclamando que eu falo demais. Marquito está aí não, né? Citei aí, ele não está aí não. Verso... Deixa eu achar no meu texto aqui. Onde eu parei? Me ajuda aí. 12. Vamos ler o 12 então? Pode ser? Todo mundo abre aí, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12. Vamos ler?
Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Até aí, amém. Vê que o relato dele, poxa, é enxuto, curtinho. Claro que você conhece a história da tentação de Jesus, não conhece? Ele teve as tentações lá. 3 tentações estão relatadas nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Mas aqui, cara, Marcos foi mais objetivo. Logo após o quê, cara? Logo após o batismo. Então, percebe o que aconteceu aqui? Jesus acabou de ser batizado. Esse é meu filho amado. Eu me agrado de você, tá tudo certo. Aí o que acontece? Acabou de ser batizado lá na célula, teve o batismo, cara, já vem o perrengue. Eu não sei se você se converteu aqui na igreja, se você nasceu aqui, ou um dia você teve uma experiência com Jesus, mas olha só, cara, na vida de crente é o seguinte, não tem essa história, me converti, agora minha vida vai ser... Meu amigo, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito. Cara, foi Deus que levou o Espírito para ser tentado. Foi Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não foi Satanás, não foi nada, não foi nenhuma situação. É Deus, cara, que leva você para uma situação, para você ser testado, experimentado, para você ser tentado, para que você cresça, cara. Consegue compreender? Sim ou não? Aí assim, logo depois o Espírito impeliu para o deserto. Ele já estava no deserto, Ele foi para o deserto, mais deserto do que o deserto que ele já estava. Ele se embrenhou no deserto lá. Tranquilo até aí? Então, olha só, Jesus vai para o deserto para ser tentado. Qual é o lance aqui, cara? O que a gente precisava nesse momento aqui? O homem errou. Quando que o homem errou? Lá no Éden, não errou? Adão estava no Éden, passando perrengue, estava chato no jardim, não tinha comida direito, tal, não sei o quê. Foi assim que aconteceu? Claro que não, cara? Ele estava lá, cara, não tinha privação de nada, cara, ele tinha tudo que ele precisava estava ali. Ele tinha abundância de todas as coisas, ele tinha trabalho, ele tinha atividade, ele tinha paz, ele tinha felicidade plena, ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus ali, todo dia lá no jardim. Ele tinha, cara, uma esposa, olha que parada maneira, você que é homem, você não tem uma esposa, você que não falou amém, de repente você nem vai ter. Cara, ele tinha uma companheira, estava tudo maneiro, cara. E lá, cara, as paradas eram todas legais, não tinha essa parada de animal selvagem, a natureza estava toda no esquema, tudo era perfeito naquele lugar. Aí o que aconteceu, cara? Foi dar ouvido para a serpente, blá, 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 tititi. Aí, como assim? Aí se enrolou, aí errou, cara. Aí toda a raça humana morre, não tem jeito. Então a gente precisa, cara, de alguém para resolver esse problema. Sem alguém para resolver esse problema não tem solução. A gente morre, a gente vai para o inferno e a gente vai viver eternamente longe de Deus. Cara, vem Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão, que ele é o... Segundo Adão, não é isso mesmo? Vai dizer que ele é o segundo Adão, cara. Mas olha que parada maneira. Ele estava no deserto, cara. Deserto é deserto. O que tem no deserto? Não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Estava privado de tudo, cara. Estava privado de bens materiais, estava privado de comida, estava privado de segurança. A Bíblia vai dizer que tinha feras, animais selvagens. Ele não tinha ninguém, cara, para trocar ideia. Ele estava completamente exposto, vulnerável, estava sozinho. Sendo filho de Deus, a questão aqui é essa, cara. Ele era, sendo filho de Deus, ele estava passando todo esse perrengue para quê? Você gosta de dormir sem ar-condicionado? Faltou luz aí na avenida, quem mora na Avenida Central aí? Faltou luz aí esses dias aí. Faltou luz aqui também, né? Do lado de Itacoatiara aqui também. Você gosta de dormir sem ar-condicionado?
Chegou em casa, a comida não está pronta, você fica chateadinho lá? Pô, tô com fome. Sim ou não? Não? Só eu era adolescente, chegava em casa, não tinha comida, ficava irritado. Pô, calma aí, claro que vocês ficam irritados, né? Aí sua mãe e seu pai não fizeram a parada lá que você queria, você fica de boa? Ah, tranquilo, tudo certo. Tomou um veto lá da menina, fica feliz? Cara, o que você tem de valor na sua vida, que você mensura ou no emocional, ou financeiro? Você está no deserto, sua vida está vazia, está vazia de solidão. Você tem amigos? Você tem alguém com quem você possa chorar? Tem. Na hora que a vida aperta, na hora que a situação fica ruim, você tem como mandar mensagem, pô, tá ruim, vamos trocar ideia. Já ficou sozinho, você já ficou mal, já ficou longe. Pô, você já ficou no perrengue, poxa, e não tinha com quem chorar. Já quis alguém para poder chorar e não tinha ninguém? Chorou sozinho e seguiu o baile. Cara, Jesus não tinha nada aqui, cara, ele estava privado de tudo, ele não tinha ninguém. A questão é, para quê? Porque a gente lê o texto, olha só. O Espírito impeliu para o deserto, teve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens, os anjos serviam, vira a página, vamos para outra história. Calma aí, cara. A gente está falando de uma pessoa, cara. Era uma vida, cara. É Jesus Cristo. Não é um ser cheio de poder, era Jesus Cristo homem, todo-poderoso, todo-poderoso. Mas Jesus Cristo homem, cara, homem igual você. Era como se você estivesse lá. Homem. A diferença é que ele tinha uma comunhão estreita com Deus. Mas era homem, cara. Sofreu, brother. Sofreu, brabo. 40 dias, cara. 40 dias, cara. Sem ninguém para trocar uma ideia, cara. Às vezes você fica aí um dia aí, daqui a pouco você já... Pô, cara, você tem 1 milhão de pessoas para falar no telefone, tem amigo, tem... Cara, ele estava sozinho lá, cara. A questão é para quê e por quê, cara? A troco de quê, cara? Será que valeu a pena? Vale a pena? É para que isso tudo? Para que isso? Cara, é muito sofrimento, cara. Você pensa na cruz. Não sei se você pensa na cruz, cara. Pensa nessa parada aqui, cara. E vai dormir hoje lá no seu ar-condicionado. Pô, Jesus estava no deserto, cara. Ó, com animais selvagens, cara. Diz lá o pessoal que tinha hiena, tinha chacal, tinha sei lá o quê, cara, eu tenho medo de cachorro. Imagina eu estou num lugar que tem uma... Calma aí, cara. Pô, para pensar, na boa, eu sei que foi engraçado. Cara, olha só, um homem se prestou a isso, cara, a se embrenhar num deserto, cara. Um camarada, uma pessoa, um homem de 30 anos, pô, que estava lá na casa dele, no conforto dele, pô, ele era bem considerado onde ele morava, tinha família, tinha pai, tinha mãe, estava tudo certo, cara. Um dia ele se prestou a isso, brother. Aí para um lugar que não tinha nada, perrengue, não tinha água, não tinha comida, não tinha ninguém. Para quê? Está valendo a pena tudo isso que ele fez? Você reconhece isso que ele fez? Você dá valor ao que ele fez na sua vida por você? Você dá valor ao que seus pais fazem por você? Dá valor ao que seus amigos de verdade fazem por você? Você dá valor ao que Jesus fez por você? Cara, ele fez muito mais do que ir para a cruz. Começou o ministério dele, cara. Começou assim, bem leve. Deserto. Pô, cara, e como é que você está vivendo aí de qualquer jeito, cara? Presta atenção, cara. A gente não tem esse direito não, brother. A gente não tem esse direito. A gente não pode começar o ano, a gente está começando o ano. Pô, vamos começar legal, cara, diante de Deus. Senhor, me perdoa. A vida que eu estou vivendo, eu não faço juiz. Eu não sou digno disso aqui. Isso aqui você fez por mim. Jesus passou um perrengue, cara. Pô, e eu estou preocupado com o que eu estou preocupado, cara? Com série, com jogo, se eu vou ficar com alguém, pelo amor de Deus, cara. Olha, isso aqui é coisa muito séria, cara. Alguém um dia ficou 40 dias no deserto, cara, sem comer, ficou sozinho, cara, por causa de você, cara. Por causa de você. E o que você tem feito em resposta a isso aqui? Você tem reagido favoravelmente a essa manifestação de amor? Isso aqui é muito amor, cara. Eu só faria isso aqui pelo meu filho, cara. Passar um perrengue desse, na boa, eu não faria isso por você não, cara. Eu não faria isso por você não.
Eu acho que eu faria isso aqui pela minha esposa. Acho não. Eu faria isso aqui pela minha esposa e pelo meu filho. Faria. Morreria de fome. Agora, Jesus, é por você, cara. A gente tem que olhar para um texto desse aqui, a gente tem que cair de joelho, cara. Senhor, muito obrigado, Deus. Sou digno. Por que você fez isso por mim? Muito obrigado. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno de nada, Deus. Porque a gente pensa em Jesus muito superficialmente. Para pensar, cara. Entendeu? Ali esteve 40 dias sendo tentado. Quando a gente lê os outros evangelhos, a gente tem a impressão de que jejuou, veio a tentação, acabou. Mas aqui a coisa fica mais clara. 40 dias sendo tentado. Entendeu? Além de todo o perrengue que ele estava passando, sendo tentado, cara. Transforma aí pedra em pão, pô. Você é filho de Deus. Se você se jogar daqui, os anjos vão te proteger. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que eu tenho. Não, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, não. Porque também está escrito, não vai tentar o Senhor seu Deus, não. Só o Senhor Deus prestará culto. Cara, Jesus Cristo tinha a palavra no coração. De que Deus se agradava em Jesus? Pelo fato de a palavra do próprio Deus estar no coração de Jesus. No momento da tentação, está escrito. Não porque está escrito, e não porque está escrito. E você pode ter certeza, cara. Ele também resiste à tentação por causa de mim e por causa de você. Ele se lembra da gente, cara. Ele teve tempo de sobra para pensar em cada um de nós. Cada um de nós estava pensando na gente. E como é que a gente vive agora? De qualquer jeito? Você vai sair daqui, vai fazer qualquer idiotice aí? Preste atenção, cara, a sua vida é preciosa demais. Você não é desse mundo, você não é alguém que é desse mundo. Você não é um adolescente lá da sua escola que não conhece Deus, que vai fazer qualquer maluquice, que vai para qualquer festa, que vai para qualquer viagem, que vai para qualquer social. Não é, cara. Você foi comprado por um alto preço. Esse amor aqui um dia caiu sobre a sua vida, cara. Fez você nova criatura. Tudo se fez novo. Você pode até não passar lá no vestibular, você pode até não escutar hoje, essa noite você pode não escutar. Que maneiro, passou no Enem. De repente você não vai escutar essa frase hoje, você queria escutar essa frase. Cara, você vai escutar uma frase melhor do que essa. Jesus está no seu coração, eu me agrado de você. Um dia você vai escutar uma frase melhor do que essa, cara. Vem para o meu reino. Vem, entra, você vai caminhar agora eternamente comigo. Cara, a melhor coisa que você pode ouvir na sua vida, cara. A melhor coisa que você pode ouvir na sua vida. Para que Jesus passa esse perrengue todo? Agora ele sabe o que você passa, cara. Ele sabe o que você passou. A Bíblia diz que ele foi tentado, tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus. Tudo que você sofre, Jesus sofreu. Tudo que você é tentado, Jesus foi tentado. Ele pode socorrer você, cara. Ele estava preparado. Estava preparado em oração. Estava preparado em jejum. Jejum é fome de Deus. O que é jejum? A gente vai fazer jejum. Cara, jejum é fome de Deus. Você abre mão do pão físico para poder se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Jesus é fome de Deus, cara. O que é jejum? Como é que é jejum? Jejum é fome de Deus. Eu vou deixar de comer o pão físico, agora eu vou comer o pão vivo que desceu dos céus. Vou me alimentar dele. E ele vai me saciar. 2 aplicações aqui para a gente terminar. A primeira dela, cara. Arrependa-se dos seus erros e viva de tal forma que o Pai se alegre da sua vida. Amém? O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. Jesus se identifica com você nesse batismo. Então a primeira aplicação, cara, se arrependa dos seus erros e viva de tal forma que Deus possa declarar isso de você. Esse é meu filho amado, eu me alegro em você. Amém? Primeira aplicação. A segunda, prepare-se espiritualmente para não cair em tentação.
Ore, jejue, leia a palavra, participa do jejum aí que vai ter de 40 dias da igreja. Então, cara, tá aí. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai continuar esse estudo. Eu queria te incentivar a meditar sobre o texto de semana que vem. Vem com o seu coração preparado. Pô, traz a galera da célula que não veio, convida quem não veio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Traz seu amigo de oração. Traz quem você tiver que trazer, a gente vai estar compartilhando isso junto aqui. E a gente vai crescer junto. Nosso desejo aqui é que a gente cresça diante de Deus, que a gente cresça diante dos homens. Amém? Pode ser? Vamos orar? Jesus querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela seja nosso alimento nessa noite, que ela encha a nossa vida, que a gente se sinta saciado. Muito obrigado, Senhor, porque se dependesse da gente não conseguiria chegar à Tua presença, mas obrigado pela Tua graça, Senhor, superabundante, que foi derramada sobre nós. A gente pode sentir o Teu amor, o Seu toque de amor. Obrigado, Jesus, porque um dia a gente Te conheceu, Senhor. Tão somente ensina a gente, Senhor, a confiar em Você, a depender de Você, Senhor. Não permita que a gente caia em tentação, livra a gente do mal, em nome de Jesus, Senhor. Amém.